E aí, galerinha do sexto ano, professor Paulo falando, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aí ao estudo do capítulo 3, o planeta Terra por dentro. E na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar o último conceito para complementar esse capítulo. Vamos falar um pouquinho sobre os fósseis. Vamos saber o que são os fósseis, como eles se formam, né, e conhecer um pouquinho melhor aí dessa estrutura que é costumeiramente vista aí sendo encontrada em alguns locais. Beleza? Então vamos lá. Então vamos iniciar o estudo dos fósseis, primeiramente definindo, né, e para que vocês saibam o que é realmente um fóssil, porque existe uma ideia popular, né, muito errada da definição de fóssil, porque as pessoas acham que um fóssil simplesmente são ossos de um animal que ficou preservado, ou como dizem, ossos de dinossauros. E vocês vão ver que, claro, ossos de um dinossauro são fósseis, mas um fóssil não é apenas ossos de um animal. Vocês vão ver que muitos registros são considerados fósseis. Então vamos definir primeiro o que é um fóssil. Então tá aí, ó. São restos preservados ou vestígios de animais e de plantas que habitaram o planeta há milhares de anos atrás. Ou seja, pessoal, nós estamos falando de um registro, né, de um vestígio que um ser vivo deixou e ficou preservado esse vestígio por milhares e milhares de anos, e vocês vão ver que esses vestígios, esses restos, não são necessariamente ossos de um animal, mas vocês vão ver que é algum registro que um ser vivo deixou e que acabou aí sendo encontrado por algum pesquisador. Falando nisso, falar um pouquinho da ciência que estuda os fósseis, que é a paleontologia. Então, o paleontólogo é o cientista aí responsável por estudar os fósseis. Então, quando um fóssil é encontrado, é esse cientista que é chamado. E os paleontólogos, pessoal, eles acabam definindo, né, que os fósseis eles podem ser de diversas maneiras, se formam de maneiras diferentes. Então, aqui eu vou colocar para vocês três formas básicas aí de um fóssil poder aparecer. Então vamos lá. O primeiro, pessoal, tipo de fóssil como uma representação, vamos colocar assim, pode ser representado pelo ser vivo mesmo, propriamente dito. Normalmente isso acontece com os animais, tá? Então eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, para vocês, ó. Por exemplo, o âmbar. O âmbar é um fóssil de uma resina de uma planta que solidificou e ficou preservada aí por milhares de anos, e às vezes dentro do âmbar a gente vê essa formação que vocês estão vendo de alguns insetos que ficaram presos a essa resina, fossilizaram, e aí dá para você ver toda a estrutura de um inseto que viveu aí há milhares de anos atrás. Pode ser também, pessoal, dessa forma, ó, o esqueleto todo aí de um animal que ficou preservado num local também. É também preservado aí todo o ser vivo. Então, dois animais aí, duas formas diferentes de se preservar o animal por inteiro. Agora, às vezes, pessoal, pode acontecer de ter só a impressão do ser vivo na rocha. Isso acontece com animais e com vegetais. Então, olha aí, ó. Olha esse fóssil, pessoal, que legal. Aí eu estou mostrando para vocês um fóssil de uma planta, tá? Então dá para ver as folhas dessa planta e ela ficou impressa na rocha. Aqui não tem mais a planta, mas tem a impressão que essa planta deixou na rocha, que a gente chama de molde do fóssil, né? Então o fóssil, quando ele acabou caindo nesse local e foi decomposto ao longo do tempo, ele acabou deixando a impressão nessa rocha, formando um molde dele. E também pode acontecer com os animais. Olha aí esse peixe, ó. Dá para ver todas as estruturas, a coluna, rabo, né, todas as nadadeiras, e ver aí que esse peixe ele ficou impresso nessa rocha. Então tá o molde aí de um peixe impresso na rocha. Tudo bem? Agora, pessoal, não necessariamente num fóssil você vai ver o corpo do animal ou do vegetal. Você pode ver vestígios que esse ser vivo deixou. Então, por exemplo, pegadas, fezes e ovos. Aqui eu estou sendo mais específico para os animais, mas no caso de plantas você pode encontrar flores fossilizadas, grãos de pólen fossilizados. Então você encontra, pessoal, vestígios da atividade do animal ou do vegetal. Ele não está lá, você não está vendo o corpo dele propriamente dito, como eu mostrei nos outros dois exemplos, mas olha aí, por exemplo, quando você acha uma pegada desse tamanho, né, um registro fóssil considerado, ou quando você, olha aí, ó, acha ovos de dinossauro fossilizado também, é um registro.
E esse caso aqui, que é o mais curioso, que é o caso das fezes, olha aí, ó, que legal, galera, fezes de dinossauro fossilizada, ou como a gente dá o nome correto, os coprólitos, né? E pessoal, esses registros que a gente tem de todas as formas de fósseis são muito importantes. Por quê, pessoal? Quando a gente estuda os fósseis, né, a gente tem informações sobre o passado que jamais a gente poderia conhecer. Né? Então, sem essa peça, a gente jamais saberia como era esse ser vivo, né? Como eram os animais e as plantas que viviam há milhares e milhares de anos. Agora, fósseis como esses, de pegadas, por exemplo, ajudam os paleontólogos a aprender sobre, por exemplo, tamanho, peso, a forma do animal, se ele andava sozinho ou em grupo, tá? Agora, quando a gente fala das fezes, né, dos coprólitos aí que eu citei, você tem informações sobre aquilo que o animal comia, como era a dieta desse animal, tá? Então, pessoal, os registros fósseis são muito importantes. Por exemplo, comparar a espécie que vivia antigamente com a espécie que vive hoje. Se você tem o fóssil desse animal antigo, comparar com animais que vivem hoje, né? Então, é muito importante. Por isso, a gente acaba tendo que estudar os fósseis e conhecer um pouquinho melhor. Beleza? Então, essas são as formas de apresentação dos fósseis. Tudo bem? Então vamos conhecer um pouquinho agora como é que se formam os fósseis. Vamos lá. Galera, então vamos falar um pouquinho da formação dos fósseis. Na realidade, existem vários tipos e várias formas de se formar um fóssil. E pessoal, os fósseis, eles se formam basicamente aí nas rochas sedimentares, num processo extremamente lento que vai demorar aí milhões e milhões de anos para acontecer. Por que nas rochas sedimentares, para a gente relembrar um pouquinho o que a gente estudou na aula passada? Pessoal, as rochas sedimentares, lembram, são formadas por pedaços ou fragmentos de rochas que sofreram um desgaste ao longo do tempo, e esses sedimentos, esses fragmentos foram se acumulando lentamente ao longo do tempo até dar origem a um certo tipo de rocha. Então, pessoal, se o fóssil, se o animal, o vegetal ou o vestígio dele acaba estando num local onde sedimentos cobrem ele, ele acaba se formando ali nas rochas sedimentares. E lembra que é impossível se formar na magmática ou na metamórfica por questões de temperatura muito elevada, pressão muito alta. Então esse processo acaba não podendo acontecer em outros tipos de rocha. Então sempre que se achar um fóssil, vai ser num local onde exista uma rocha sedimentar. Então, pessoal, eu peguei uma imagem do livro de vocês para a gente poder trabalhar um pouquinho dessa formação do fóssil. Eu vou usar uma imagem que está na página 369 do livro de vocês. Peguem aí e vamos acompanhar. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos trabalhar dois processos de formação dos fósseis que são mais comuns. A formação do molde e a formação do contramolde. O molde eu já citei no item anterior, né, que é a impressão do fóssil na rocha, e o contramolde vocês vão ver agora o que é. Então, galera, vamos acompanhar aí a imagem do livro de vocês. Ela tem um passo a passo em 5 etapas para você ver como se formou um fóssil numa rocha sedimentar. Então, no primeiro passo, você está vendo ali um dinossauro, ou um animal, ou um vegetal, ou qualquer ser vivo, ou o vestígio dele. Acaba, pessoal, caindo numa localidade, normalmente no fundo de um lago, num local que foi inundado, tá? Mas vamos considerar igual essa imagem, ó. Um réptil, um fóssil aí de um dinossauro, ou um dinossauro que morreu numa localidade, num oceano, num lago ou num rio. Pessoal, isso na etapa número 1. Na etapa número 2, já o que vai acontecer? O corpo do animal sofreu um processo de decomposição, serviu de alimentos para os micro-organismos e sobram apenas os ossos ali do animal depois de um certo tempo. Depois vamos para a etapa número 3, onde vai acontecer o seguinte, ó. Lama, areia e sedimentos vão cobrir todo o esqueleto desse animal ao longo de milhares e milhares de anos, e camadas desses sedimentos foram se acumulando e pressionando os restos desse ser vivo que se transformou aí numa rocha sedimentar. No meio da rocha está lá o fóssil, ou seja, os sedimentos foram se acumulando, pressionando, e esse esqueleto ficou ali no meio dessa rocha sedimentar em formação. A pressão que essa rocha fez em volta dos restos do corpo do animal acabou deixando uma impressão dele na rocha, ou seja, um molde dele na rocha. Isso na etapa 3. Na etapa 4, pessoal, o que vai acontecer?
alguns ossos aí do animal aos poucos foram decompostos, tudo bem? Ou seja, e a água foi saindo do corpo desse animal e deixando espaços abertos, que foram preenchidos pela rocha ou por minerais ao longo de milhares e milhares de anos, pessoal. E esse osso, que era de matéria orgânica, ou seja, de matéria oriunda de ser vivo, acabou se transformando num osso formado única e exclusivamente por matéria mineral. Então, pessoal, o que aconteceu? Com o tempo, o que sobrou desse esqueleto virou um contramolde, ou seja, esses ossos não são mais ossos de verdade, pessoal. Eles são o formato do osso que foi preenchido por uma rocha e a gente chama isso de contramolde. Então, pessoal, no processo de formação desse fóssil aconteceu isso. Primeiro o animal morre, é decomposto, é coberto por sedimento ao longo de milhares de anos e esses restos, no caso, acabam fossilizando e ficando preservados. Galera, esse fóssil foi formado em camadas bem profundas da crosta e por processos que ocorrem na crosta, como por exemplo terremotos, movimentos de placas tectônicas, esses fósseis, essa rocha sedimentar acabou subindo para camadas mais altas da crosta e acabou originando e surgindo esse fóssil. Agora, muitas vezes o fóssil também é achado em escavações, tá, pessoal? E isso acaba sendo aí muito comum. Quando acontece isso, tem que chamar um paleontólogo para as escavações daquilo que estavam querendo construir, porque aquele local é um local aí, tipo um sítio chamado de sítio arqueológico. Beleza? Então, pessoal, é assim que se formam os fósseis. Um processo lento, que demora milhares e milhares de anos para acontecer e muitas vezes não vai acontecer porque pelos fósseis demandarem uma condição específica aí para poderem ser formados. Beleza? Então agora vamos falar um pouquinho aí dos combustíveis fósseis, né? Vamos ver o que é isso, como é que eles se formam também. Bora lá. Galera, agora vamos falar um pouquinho dos combustíveis fósseis e da formação desses combustíveis. Lembrem, pessoal, que o nome combustível fóssil já está te ajudando, ou seja, ele está te falando que esse combustível que a gente utiliza foi formado a partir de restos de seres vivos que foram preservados ao longo de milhares e milhares de anos. Ou seja, pessoal, o combustível que a gente usa é um fóssil. Só que ele é um fóssil com muita energia e o ser humano aprendeu a queimar e utilizar a energia que está armazenada nesse composto. Tudo bem? Então olha aí, ó, eles foram formados ao longo da decomposição de milhares de anos de organismos vivos na ausência aí de oxigênio. Agora, pessoal, os principais combustíveis fósseis estão na tela aí para vocês: petróleo, gás natural, carvão mineral, são os principais utilizados, mas lembre, né? São uma ótima fonte de energia, só que geram um problema ambiental gravíssimo. Então, o uso excessivo de combustíveis fósseis acaba, pessoal, promovendo aí o aumento do chamado efeito estufa, que a gente já estudou um pouquinho, e o efeito estufa, pessoal, ele acaba sendo aí um fenômeno que aumenta os níveis de temperatura da Terra e causam o aquecimento global. Então a gente deve evitar ao máximo o uso desses combustíveis e buscar aí alternativas energéticas menos danosas, tá? Mas para você entender, pessoal, que a gente está usando um combustível que na realidade é um fóssil, tá? Tudo bem? Então vamos ver um pouquinho, pessoal, como se forma o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Por quê? Porque apesar dos três serem combustíveis fósseis, eles tiveram processos de formação um pouquinho diferente. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho da formação do petróleo e do gás natural, que eles se formam num mesmo local, normalmente num fundo oceânico. Por quê? Pessoal, tá aí na tela, ó, há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, alguns seres vivos que viviam no planeta, nos oceanos, na parte aquática, eles acabaram morrendo em grande quantidade, teve uma extinção em massa, e esses seres vivos que morreram se depositaram no fundo oceânico e entraram em decomposição. Ao longo de 200 a 250 milhões de anos, esses restos desses animais e que viviam aí no oceano acabaram decompondo e formando uma camada no fundo. Essa camada começou a ser sobreposta por sedimentos, olha aí, a lama e a areia, ao longo de milhares e milhares de anos.
a pressão, como nós comentamos, a perda de água, foi dando origem a um material gasoso ou um material oleoso com característica bem escura, né, que é o petróleo, e isso, pessoal, deu origem aos combustíveis fósseis, ou seja, a decomposição de seres vivos que viviam nos oceanos há milhares e milhares de anos atrás acabou dando origem a esse combustível aí tão precioso que é o petróleo e o gás natural. Mas para que vocês entendam que esses combustíveis se formaram de um processo de decomposição que ocorreu nos oceanos. Agora, o carvão mineral, pessoal, já é um pouquinho diferente. Ele se formou a partir de um processo de decomposição que ocorreu em pântanos, em florestas, tá? Que foram dizimadas pelo aquele evento que extinguiu os dinossauros e essas florestas acabaram sendo dizimadas, os seres vivos, as plantas que formavam essa floresta morreram em grande quantidade e esse material foi decomposto ao longo de milhares de anos, como você está vendo na tela. Então, olha aí, ó, era um pântano há 300 milhões de anos, esse pântano foi extinto, foi dizimado aí por um processo, né, que foi a queda de um meteoro e todo o processo que acarretou da queda desse meteoro. Essas plantas morreram e foram decompostas ao longo de milhares de anos. Foram cobertas por sedimentos também, e esses sedimentos foram pressionando, apertando, tirando a água até formar o carvão mineral. Pessoal, tomem cuidado para não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal, que é o da churrasqueira, tá? O carvão vegetal da churrasqueira é feito com plantas que estão aí, eles vão, queimam a madeira e formam aquele material. Agora, carvão mineral, pessoal, é usado em usinas siderúrgicas, né? Então, para aquecer fornos aí que chegam a temperaturas altíssimas, são usados também nas chamadas termoelétricas para geração de energia elétrica, também é muito utilizado. Então, pessoal, não confundam o carvão mineral, que é esse que a gente está falando, com o carvão vegetal. Então, galera, vocês estão vendo o quê? Que nós usamos combustíveis que foram formados por um processo de decomposição de seres vivos ao longo de milhares e milhares de anos. Ou seja, queimamos fósseis. E aí, galera, lembre do que eu falei, só é bom sempre reforçar, tomem cuidado, minimizem a utilização desses combustíveis, porque eles são muito danosos aí para a nossa atmosfera. Beleza, galera? Então, galerinha, por hoje é só. Aqui termina aí o capítulo 3. Façam agora os exercícios e a leitura que eu indiquei. Me enviem até a data combinada, que mais pra frente eu já mando o gabarito e na nossa próxima videoaula a gente conversa e tira todas as dúvidas, beleza? Fiquem com Deus, dá um like no meu vídeo, obrigado, tchau, tchau.